Estamos no dia 8 e hoje a gente vai mergulhar em 2 capítulos de Mateus 6 e 7. Já abre a tua Bíblia porque a gente vai mergulhar, porque você está comigo nessa jornada de 90 dias, essa jornada maravilhosa, onde nós iremos conhecer o Novo Testamento, nós iremos entender, mergulhar, esperar que o Senhor preencha o nosso coração, nossa vida, porque todo mundo merece, Conhecer Jesus merece, Ai, que lindo, Que a cada dia seja uma leitura nova, com muita reflexão, que a nossa vida seja edificada pelo Senhor e que Ele fale e ministre no seu coração. Esse é meu desejo. Vamos lá? Mateus, capítulo 6. Tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça, tá? Entre aspas, Obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não... Olha isso, Brasil! Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Ou lhes garanto que eles já receberão sua plena recompensa. Mas quando você der esmolas, dê com a sua mão esquerda. Não... Olha isso, gente. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Nossa! Sabe aquela pessoa que, foi lá fazer aquela doação e postou nas redes sociais, nossa, entregamos. Tem que ter muito cuidado, porque Deus está vendo o coração daquela pessoa. Não estou dizendo que você não deve divulgar, Mas você deve ter ali, olha o cuidado, Porque a gente deve ajudar os necessitados, mas isso não pode ser para nos vangloriar. Nossa, eu falei sobre isso hoje, Porque tem muita gente que ajuda o próximo só para se promover, Que isso não esteja, acontecendo com você. Vamos continuar. Versículo 5. A oração aqui está como título. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eita, Brasil, bora lá, Bora lá, peça perdão e perdoe de coração. E o tema agora tá o jejum, versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto,
para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê no secreto. O seu Pai que vê no secreto, tá 2 vezes, o recompensará. É Ele, é por Ele vê tudo e Ele sabe da intenção do nosso coração. Então, quando você vê que tá numa intenção ruim, já pede perdão para Deus, já pede pro Espírito Santo tirar isso de você. Vamos lá? Os tesouros do céu, no céu. Versículo 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e aonde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e aonde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ai, que lindo, gente. Versículo 21, esse. Os olhos são a candeia do corpo. Olha a importância. Vamos, fecha parênteses, vai. De novo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas. Que tremendas trevas são. Olha que eu estou refletindo nesse. Versículo 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 24. Em algumas Bíblias pode estar, você não pode servir a Deus e ao Deus Mamon, né? Que muita gente tem tanto amor ao dinheiro. Nossa, gente, é terrível. Eu vejo muitos casos. Agora, a preocupação da vida. As preocupações, ó, tá no plural, não é uma só, hein, Brasil? Vamos lá. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Olha que forte esse versículo, Brasil, versículo 27. Meu Deus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que você cuide, olha isso, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Não, né? Nós não podemos, é só Ele. Versículo 28. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejo como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Forte, hein, Brasil? Mateus 6. Eu acho que esse ano eu já li umas 4 vezes Mateus 6. E toda vez que eu leio, eu aprendo algo novo. É impressionante, que coisa mais linda. E hoje a gente vai ler também Mateus 7. O julgamento ao próximo. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Desculpa. Capítulo agora, ainda nele tem um título, a persistência da oração. Está no versículo 7. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Bata e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Deus lindo, glorioso. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Olha o versículo 12, vamos lá. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Que lindo, né? Versículo 13. O título tá A Porta Estreita, espremida, e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas é estreita, apertada, o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram. Versículo 14. Como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Nossa, esse para mim seria o meu versículo aqui, com certeza, né? Meu Deus. A árvore e o seu fruto. Versículo 15. Nós estamos em Mateus 7. Tá? Fica comigo, bora lá, Brasil. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Olha isso, Brasil, reflete. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos
é cortada e lançada ao fogo. Olha isso. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha isso, gente. Então, os falsos profetas, né? Eles estarão fazendo tudo conforme parece ser verdade. Mas quando você for analisar os frutos serão ruins, não serão bons, né? Temos que estar atento. Continuando. O título é O Prudente e o Insensato. Olha só, o prudente e o insensato, versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensina como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém. Concluímos o capítulo 7 de Mateus, e hoje é o nosso dia 8. E eu acredito que tá ficando cada vez melhor essa jornada. A leitura de hoje, assim, para mim foi muito, muito impactante. Que ela toque seu coração também, que te aproxime de Deus, que você esteja comigo aqui amanhã, que você reflita, né? Porque nesse mundo nós teremos aflições, mas Jesus nos traz muitos pontos de reflexões. E o mandamento é: não tomarás o nome de Deus em vão. Então faça uma oração sincera hoje. Ore o Pai Nosso com atenção, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, leia se precisar de novo e vá com atenção, que está ali no capítulo 6, né? Jesus nos chama a priorizar Deus. Você já experimentou essa paz, né? Posta lá nos teus stories, no teu Instagram, me ajude a multiplicar o nome de Jesus e que todas as pessoas possam conhecer Ele. E nos vemos amanhã, para que a gente possa mergulhar em mais capítulos. E amanhã, dia 9, será Marcos. Capítulo não vou falar, senão você vai ler antecipado, né? Até amanhã. A paz do Senhor Jesus esteja convosco.